Imagine por um instante. Você não está à beira de um mar tranquilo, mas no meio de uma forte tempestade. As ondas da dificuldade se levantam, os ventos da incerteza sopram com força e o medo ameaça afundar o seu barco. É exatamente neste momento, quando a lógica humana diz para entrar em pânico e a visão natural só enxerga o perigo, que somos convidados a usar um outro tipo de visão, a visão da fé. A fé não é um sentimento bom ou um pensamento positivo. A Bíblia nos dá a definição exata em Hebreus 11:1, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Em outras palavras, a fé é a certeza do que Deus prometeu, mesmo que a gente ainda não esteja vendo. É a convicção de que Ele está agindo, mesmo que tudo pareça parado. Lembre-se da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diante de uma fornalha ardente, eles disseram ao rei: "O nosso Deus a quem servimos pode nos livrar. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses." Essa é a fé poderosa que hoje vamos buscar em oração. A fé que confia em Deus e não apenas no livramento. Agora, antes de mergulharmos em nossa oração, peço que você faça uma pausa sagrada. Não importa onde você esteja, aquiete seu coração por um momento. Respire fundo, não apenas o ar, mas a própria presença de Deus que preenche este lugar. Solte a tensão dos seus ombros. Relaxe a sua mente das preocupações que a bombardeiam. Pense por um instante na sua fornalha particular. Qual é o nome dela? É uma doença? Uma crise financeira? Um relacionamento quebrado? Uma luta interior contra a ansiedade ou o desânimo? Olhe para ela, reconheça o seu calor, a sua ameaça, mas não pare aí. Este é o convite. Hoje vamos juntos em oração, desviar o nosso foco do tamanho do fogo e começar a focar no tamanho do nosso Deus, aquele que é conhecido como o quarto homem, que não apenas nos observa de longe, mas que entra conosco no meio do fogo. Esta oração é um passo de fé. É a sua decisão de parar de lutar sozinho e de clamar por aquele que tem o poder de andar sobre as águas e de acalmar qualquer tempestade. Prepare o seu espírito, pois vamos falar com o Rei do Universo. Ó Senhor meu Deus, soberano sobre as tempestades e Senhor da minha vida, eu venho a Ti hoje não de um lugar de calmaria, mas do meio do meu vendaval pessoal. Eu me apresento a Ti não porque eu me sinta forte, mas porque reconheço a minha total fraqueza e a minha imensa necessidade da Tua força. Tu és o Deus que está assentado sobre um trono de glória, e nenhuma crise na terra pode abalar o Teu governo. As minhas dificuldades, que para mim parecem montanhas intransponíveis, para Ti são apenas grãos de areia. Eu Te adoro porque, mesmo sendo tão grande, Tu Te inclinas para me ouvir. Mesmo sendo tão poderoso, Tu Te importas com as minhas lágrimas. Eu venho a Ti sabendo que a minha única esperança não está em minha capacidade de resolver os problemas, mas em Tua capacidade de me sustentar através deles. Eu escolho, neste momento, desviar os meus olhos das ondas e fixá-los em Ti, o autor e o consumador da minha fé. Com um coração honesto e humilde, eu confesso a Ti a minha falta de fé. Perdoa-me, Pai, pelas vezes em que a minha fé vacilou diante dos problemas. Perdoa-me por ter dado mais crédito ao relatório do mundo do que às promessas da Tua palavra. Perdoa-me pelas noites em que a ansiedade me roubou o sono, porque eu duvidei do Teu cuidado sobre a minha vida. Confesso que muitas vezes o medo gritou mais alto que a Tua voz em meu coração. Eu olhei para o tamanho da fornalha e me esqueci que Tu és o Deus que anda conosco no meio do fogo. Eu me arrependo de toda murmuração, de toda dúvida e de toda tentativa de controlar a situação com as minhas próprias mãos. Eu reconheço que a incredulidade é um pecado que desonra o Teu nome e limita o Teu agir em minha vida. Por isso peço que me laves e me purifiques e cries em mim um coração novo, um coração que confia em Ti incondicionalmente. E com base nessa confissão, eu faço hoje a oração mais simples e mais profunda que um ser humano pode fazer, a mesma que os Teus discípulos fizeram. Senhor, aumenta-nos a fé. Eu reconheço que a fé não é algo que eu possa fabricar por mim mesmo,
através da força de vontade. Ela é um dom que vem de ti, um fruto do teu espírito. Por isso eu peço, planta em mim a semente da fé verdadeira. Rega essa semente com a tua palavra e com a tua presença. Arranca as ervas daninhas da dúvida e do ceticismo que tentam sufocá-la. Eu quero mais do que uma fé superficial que só funciona quando o sol está brilhando. Eu quero uma fé robusta, uma fé para o tempo da seca, uma fé para a noite escura, uma fé que se fortalece justamente nos momentos de maior dificuldade. Aumenta a minha fé, Senhor, até que ela se torne maior do que todos os meus medos. Eu quero ter, Pai, a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, a fé do ainda que não, a fé que não está condicionada a uma resposta específica, mas que está totalmente firmada no teu caráter. Ajuda-me a chegar a este lugar de maturidade espiritual, onde eu possa dizer com toda a sinceridade: Senhor, eu sei que tu tens todo o poder para me livrar desta situação, para curar esta doença, para restaurar este relacionamento, para prover esta necessidade. Eu creio no teu poder, mas ainda que tu não faças da maneira como eu espero ou no tempo que eu desejo, eu não deixarei de te adorar. Eu não negarei o teu nome. Eu não me curvarei diante dos deuses deste mundo. Livra-me de uma fé interesseira que só te serve pelo que tu podes me dar. Eu quero te servir por quem tu és, o meu Deus, o meu Senhor e o meu bem maior. Dá-me os olhos da fé, Senhor, para que eu possa enxergar além do que é visível. A tua palavra diz que andamos por fé e não por vista. Atualmente, a minha vista natural só enxerga o problema, a escassez, a dor, o perigo. Mas eu peço que tu abras os meus olhos espirituais. Quero ver a tua presença comigo no meio da fornalha. Quero ver os teus anjos acampados ao meu redor. Quero ver a tua mão poderosa orquestrando todas as coisas por trás das cenas. Quero ver a lição que tu queres me ensinar, o caráter que tu estás forjando, o testemunho que tu estás construindo. Ajuda-me a focar na prova das coisas que não se veem, a me firmar no fundamento das coisas que se esperam. Que a realidade do teu reino invisível se torne mais real e mais sólida para mim do que a realidade visível e passageira desta tribulação. Com essa fé, peço que tu me dês a força para permanecer firme e inabalável. A tua palavra nos manda resistir firmes na fé, ficar de pé mesmo depois de ter feito tudo. Em tempos difíceis, a tentação de desmoronar, de jogar a toalha, de desistir, é imensa. Mas eu clamo por uma força espiritual que me mantenha de pé, que a minha fé seja como uma coluna vertebral de aço, que me impede de me curvar sob o peso da pressão. Que ela seja como raízes profundas, que me mantém firme quando os ventos da adversidade sopram. Que eu não seja como uma folha levada pelo vento, inconstante em minhas emoções e convicções, mas que eu seja como uma montanha, firmemente estabelecido na rocha que é Cristo. Que as pessoas olhem para mim e vejam não a minha força, mas a força da minha fé no Deus que me sustenta. E que esta fé encontre expressão em minhas palavras. Livra-me, Senhor, de ser um porta-voz do meu medo. Guarda a minha boca para que ela não profetize a derrota, não murmure contra ti e não espalhe a dúvida. Em vez disso, que a minha boca seja um instrumento da minha fé. Que eu aprenda a falar a tua palavra sobre a minha situação. Que eu declare as tuas promessas em voz alta. Que eu confesse que tu és bom, que tu és fiel, que tu estás no controle. Que mesmo com o coração apertado, eu possa oferecer a ti o sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o teu nome. Eu creio no poder das palavras. E hoje eu escolho usar as minhas palavras não para descrever o tamanho do meu problema, mas para declarar o tamanho do meu Deus. Que as minhas palavras liberem uma atmosfera de fé e de esperança ao meu redor. Eu oro para que a minha fé provada no fogo da aflição se torne um poderoso testemunho para os que me cercam. Que ela não seja apenas para a minha própria sobrevivência, mas para a edificação de outros. Assim como o rei Nabucodonosor viu o quarto homem na fornalha e reconheceu o poder do Deus dos Hebreus, eu peço que a minha vida hoje revele ao mundo a presença e o poder do quarto homem, Jesus, que anda comigo no fogo. Que a minha paz inexplicável,
A minha alegria resiliente e a minha confiança inabalável em meio a este tempo difícil façam com que as pessoas perguntem a razão da esperança que há em mim e que eu esteja pronto para responder, apontando não para mim, mas para ti. Que a minha maior provação se torne a minha maior oportunidade de evangelismo para a tua glória. E que o alicerce de toda a minha fé seja o teu caráter imutável. Que a minha confiança não se ancore em minhas experiências passadas, nem em meus sentimentos presentes, nem em minhas expectativas futuras. Que a minha fé esteja firmemente enraizada e fundamentada em quem tu és. Tu és fiel, mesmo quando eu sou infiel. Tu és justo, mesmo quando a vida parece injusta. Tu és amoroso, mesmo quando eu me sinto desamparado. Tu és soberano e nada escapa ao teu controle. Tu és bom, e todos os teus planos para mim são bons. Que o conhecimento do teu caráter, revelado em tua palavra, seja o solo rochoso onde a minha fé possa crescer e se tornar uma árvore frondosa, capaz de suportar qualquer tempestade. A minha fé não está no que eu sinto, mas na verdade de quem tu és. E isso nunca muda. Senhor, eu peço por uma fé prática, uma fé para o agora. Uma fé que me dê a coragem não para ver toda a escada, mas apenas para dar o próximo passo que está à minha frente. Em tempos de dificuldade, o futuro pode parecer assustador e paralisante. A minha mente tenta calcular todos os cenários possíveis, e o peso de ter que resolver tudo de uma vez me esmaga. Mas hoje eu peço a simplicidade da fé. Mostra-me apenas o que eu preciso fazer hoje. Guia-me na próxima decisão, na próxima conversa, na próxima tarefa. E dá-me a fé para obedecer a essa direção, confiando que, quando eu der esse passo, tu iluminarás o passo seguinte. Livra-me da ansiedade de ter que entender todo o mapa. Eu quero aprender a caminhar contigo em uma jornada de confiança diária, passo a passo, sabendo que cada passo dado em obediência e fé está me levando para mais perto do centro da tua vontade. E peço também pela fé que descansa, mesmo no meio da batalha. A fé que me permite dormir em paz, como Jesus dormiu no barco durante a tempestade. A minha tendência humana é a agitação. É sentir que se eu não estiver constantemente me preocupando e fazendo algo sobre o meu problema, nada será resolvido. Mas eu sei que a verdadeira batalha é vencida no lugar de descanso e de confiança em ti. Ensina-me a arte de entregar a ti as minhas preocupações de forma tão completa que eu possa verdadeiramente descansar. Que eu possa ter momentos de quietude, de lazer e de paz, sem culpa, sabendo que tu estás trabalhando em meu favor, mesmo quando eu estou parado. Que o meu descanso não seja visto como preguiça ou negação, mas como o mais profundo ato de fé, uma declaração de que a minha confiança não está em minha própria agitação, mas em teu poder soberano que nunca cessa de agir. Abre os meus olhos da fé, Pai, para que eu possa enxergar a tua provisão diária, que muitas vezes passa despercebida por causa da minha ansiedade. Em tempos difíceis, é fácil focar apenas no que falta, naquilo que foi perdido, no problema que persiste. Mas eu sei que a tua graça e a tua misericórdia me cercam a cada dia, em pequenos e grandes milagres. Ajuda-me a ver o pão na mesa, o teto sobre a minha cabeça, o amigo que ligou, o estranho que sorriu, a beleza de uma flor, a força para levantar da cama. Que eu não despreze as pequenas bênçãos enquanto espero pela grande solução. Cultiva em mim um coração que sabe contar as bênçãos, um espírito que reconhece a tua mão em cada detalhe. Que essa percepção da tua provisão constante seja um combustível para a minha fé, me lembrando a cada momento que tu és um Deus presente e que cuida de mim. Com esta fé, eu me levanto para resistir às mentiras do inimigo. Eu sei que em tempos de fraqueza, a sua voz de acusação e de dúvida se torna mais alta. Ele sussurra em minha mente: Deus te abandonou. Você nunca vai sair dessa. Isso é culpa sua. A sua oração não adianta nada. Mas hoje eu escolho não dar ouvidos a ele. Eu uso o escudo da fé para apagar esses dardos inflamados. E eu contra-ataco com a espada do Espírito, que é a tua palavra. Quando ele disser que estou sozinho, eu declararei: o Senhor está comigo, não temerei.
Quando ele disser que sou um fracasso, eu declararei: tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele disser que não há esperança, eu declararei: eu sei que o meu Redentor vive. Dá-me o discernimento para reconhecer a voz do inimigo e a ousadia da fé para repreendê-la e silenciá-la com a tua verdade. E que a minha fé, Senhor, seja uma fé que se expressa através do amor. A tua palavra em Gálatas diz que a fé que tem valor é a que atua pelo amor. Guarda-me de, em meio à minha própria dor, me tornar egoísta e indiferente à dor dos outros. Isso é o que o inimigo quer, que a minha dificuldade me isole e me feche para o meu próximo. Mas eu peço o contrário, que a minha fé me dê a capacidade sobrenatural de amar, de servir, de encorajar e de ser paciente com as pessoas ao meu redor, mesmo quando eu mesmo estiver precisando de ajuda. Que a minha própria luta me torne mais empático, que eu possa usar a pouca força que tenho, não apenas para mim, mas para abençoar alguém. Que o meu amor em ação seja a prova mais clara de que a minha fé é genuína e de que ela vem de ti, a fonte de todo o amor. Eu clamo a ti pela fé que persevera. Reconheço, Pai, que algumas dificuldades não são resolvidas em um dia. Algumas batalhas são longas, verdadeiras maratonas espirituais. A minha força humana se esgota. A minha paciência tem um limite. Por isso eu peço por uma fé que tenha fôlego longo, uma fé de maratonista. Dá-me o dom da perseverança. Quando eu pensar em desistir, quando o cansaço da luta for grande, renova a minha fé e o meu ânimo. Lembra-me do prêmio que me está proposto. Ajuda-me a correr com paciência a carreira da vida sem desfalecer. Que eu não me canse de fazer o bem, pois sei que no tempo certo colherei, se não desanimar. Que a minha fé não seja um fogo de palha, que se apaga na primeira dificuldade, mas uma chama constante que, mesmo pequena, nunca deixa de queimar, pois é alimentada pelo óleo do teu Espírito. E com um coração fortalecido pela fé, eu intercedo por aqueles que estão ao meu redor e que não têm essa mesma esperança. Oro por meus familiares, amigos e colegas que estão enfrentando suas próprias tempestades, mas que tentam fazer isso em suas próprias forças, apoiados apenas na lógica humana e no desespero. Pai, tem misericórdia. Usa a minha vida, a minha paz, a minha confiança em meio a este tempo difícil, para despertar neles uma curiosidade espiritual. Que eles olhem para mim e perguntem: de onde vem a sua força? Como você consegue ter paz? E que essa seja a porta que tu abrirás para que eu possa compartilhar sobre ti, a âncora da minha alma. Alcança-os, Senhor. Revela-te a eles. Que a minha luta se torne uma ponte para que eles encontrem a fé que salva e que sustenta. Dá-me, por favor, a fé para confiar em ti com os porquês sem resposta. Em minha humanidade, eu anseio por explicações. Quero entender por que estou passando por isso. Qual o sentido de tudo? Mas eu reconheço que os teus caminhos são mais altos que os meus e que a tua sabedoria é insondável. Por isso, hoje eu entrego a ti a minha necessidade de entender tudo. Eu libero os meus porquês. Em vez de buscar respostas, eu escolho buscar a tua face. Em vez de me apoiar em explicações, eu me apoio em tuas promessas. Que a minha fé seja madura o suficiente para descansar na certeza de que tu és bom e estás no controle, mesmo quando nada faz sentido para mim. Que a minha paz não dependa de ter todas as respostas, mas de confiar no Deus que é a resposta. E que a minha fé me ensine a esperar com uma expectativa alegre. Esperar em ti, Senhor, não é uma resignação passiva e triste. É uma espera ativa e cheia de esperança. Ajuda-me a esperar pelo teu agir, como o vigia espera pela manhã, com a certeza de que ela virá. Que enquanto eu espero, eu não fique parado, olhando para o problema, mas que eu possa estar ocupado, te servindo, te louvando, crescendo em teu conhecimento. Que a minha espera seja um tempo de preparação e de fortalecimento. Livra-me da ansiedade que tenta apressar o teu tempo. Eu confio que tu não estás atrasado. Tu estás trabalhando, e no momento exato, na hora perfeita, tu agirás. E a minha espera se transformará em um testemunho da tua pontualidade divina. Finalmente, Pai, eu te agradeço pelo próprio dom da fé.
Eu reconheço que esta capacidade de crer, esta faísca de confiança em meu coração, em meio à escuridão, não vem de mim. É um presente da tua graça, concedido a mim através do teu Espírito. Obrigado por cada vez que tu sustentaste a minha fé no passado. Obrigado pelos momentos em que, mesmo sem eu perceber, tu me guardaste de cair na incredulidade total. E eu te agradeço antecipadamente pela fé que tu continuarás a me dar para enfrentar o dia de amanhã e todos os dias que virão. Tudo é teu, tudo vem de ti e tudo é para ti. Que esta minha oração por mais fé seja, em si mesma, uma expressão da fé que tu já me deste. E que toda a glória por qualquer vitória, por qualquer perseverança, seja dada somente a ti. Guarda o meu coração, Senhor, para que a minha fé me proteja da ofensa. Em tempos difíceis, é muito fácil me sentir ofendido. Contigo, se a tua resposta não vem como eu espero, ou ofendido com as pessoas, se elas não me dão o apoio que eu gostaria. Mas eu peço por uma fé madura, uma fé que não se ofende. Uma fé que entende que os teus caminhos são soberanos e que a tua sabedoria é maior que a minha. E uma fé que libera graça sobre as pessoas, reconhecendo que todos são falhos e que a minha expectativa deve estar em ti e não nos homens. Que o meu coração seja tão cheio da tua presença e do teu amor que não haja espaço para a raiz de amargura que a ofensa produz. Que a minha fé seja um escudo que me proteja não apenas da dúvida, mas também do ressentimento, mantendo meu coração em paz contigo e com meu próximo. E que esta fé, Senhor, se torne a substância da minha realidade. A tua palavra em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento, a substância, a matéria-prima das coisas que esperamos. Eu peço que tu faças as tuas promessas se tornarem mais reais, mais sólidas e mais substanciais para mim do que os meus problemas. Que a promessa da tua presença tenha mais peso em minha alma do que o sentimento de solidão. Que a promessa da tua provisão seja mais concreta para mim do que a visão de uma conta bancária vazia. Que a promessa da tua força seja mais tangível do que a sensação do meu cansaço físico. Peço por um milagre de percepção, onde a minha fé não seja apenas uma ideia abstrata, mas a própria lente através da qual eu vejo e interpreto o mundo, transformando a realidade invisível do teu reino na realidade mais poderosa da minha vida. Ajuda-me a me sentir parte da grande nuvem de testemunhas que a tua palavra descreve em Hebreus capítulo 12. Quando eu me sentir sozinho em minha luta, lembra-me de que não sou o primeiro nem o único a passar por uma fornalha. Lembra-me de Abraão, que creu na promessa mesmo sem ver. Lembra-me de José, que manteve a fé mesmo na prisão. Lembra-me de Davi, que enfrentou o gigante com uma funda e 5 pedras. Lembra-me de Daniel, que não deixou de orar mesmo sob a ameaça da cova dos leões. E lembra-me de tantos outros, homens e mulheres que pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas. Que o exemplo deles me inspire, que a história deles me encoraje. Que eu me sinta parte deste grande exército da fé, correndo a minha própria etapa da corrida com a mesma coragem e a mesma confiança que eles tiveram. E acima de toda essa nuvem de testemunhas, ajuda-me a fixar os meus olhos em Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Ele é o maior exemplo de todos. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à tua direita. Quando a minha cruz parecer pesada, que eu olhe para a dele. Quando eu me sentir envergonhado ou humilhado, que eu olhe para a humilhação que ele sofreu por mim. Quando eu pensar em desistir, que eu olhe para a sua perseverança até o fim. Ele entende a minha luta. Ele conhece o caminho. Ele é o pioneiro e o aperfeiçoador da minha jornada de fé. Que o meu olhar não se desvie para os lados, para as distrações ou para os problemas, mas que permaneça cravado nele. Pois ao olharmos para ele, somos transformados e recebemos a força para continuar. Que a minha fé hoje não seja uma fé morta, uma fé apenas de palavras, mas uma fé viva, que se manifesta em obras de obediência. A tua palavra em Tiago nos adverte que a fé sem obras é morta. Por isso,
Eu peço que tu me mostres hoje qual é a obra que a minha fé deve produzir. Talvez seja o ato de perdoar alguém, talvez seja o ato de dar um passo de coragem em uma nova direção. Talvez seja o ato de servir a alguém em necessidade, mesmo eu estando necessitado. Talvez seja o simples ato de me levantar da cama e cumprir as minhas responsabilidades com um espírito de confiança. Não quero uma fé que seja apenas uma convicção interna. Quero uma fé que se traduza em ações visíveis, que demonstrem a realidade da minha confiança em Ti e que glorifiquem o Teu nome. Eu me lembro, Senhor, das Tuas palavras, de que se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu poderei mover montanhas. Pai, confesso que muitas vezes a minha fé parece ainda menor que isso, mas eu me apego a essa promessa. Eu Te entrego agora a pequena fé que eu tenho, este pequeno grão de confiança, esta pequena centelha de esperança. E eu peço que Tu, em Teu poder, a pegues e a multipliques. Eu não preciso de uma fé gigante para começar. Eu só preciso colocar a minha pequena fé no Deus gigante. E eu creio que Tu podes pegar a minha fé vacilante e usá-la para fazer coisas extraordinárias. Eu paro de me culpar por não ter uma fé perfeita e simplesmente Te ofereço a fé que eu tenho, confiando que Tu és poderoso para fazer com ela muito mais do que eu posso imaginar. E com base nesta fé, eu declaro a minha confiança na Tua vitória final. Independentemente do resultado desta minha batalha particular, a guerra já foi vencida. Eu declaro a minha fé na ressurreição final, no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Eu declaro a minha fé no triunfo absoluto de Cristo, sobre todo o pecado e sobre todo o poder das trevas. Esta dificuldade que eu enfrento hoje é temporária, mas a Tua vitória é eterna. E porque eu estou em Cristo, a vitória dele também é a minha vitória. Essa esperança final coloca a minha luta presente em sua devida perspectiva. Ela pode ser dolorosa, mas ela não é o fim da história. O fim da história é glória, é redenção, é a vitória completa do Cordeiro de Deus. E eu vivo hoje à luz dessa certeza. Por tudo isso, eu Te exalto e Te adoro, ó Deus da minha fé. A Ti, que és totalmente digno de confiança, eu ofereço o meu louvor. Eu Te louvo porque Tu és fiel e as Tuas promessas nunca falham. Eu Te louvo porque Tu és todo-poderoso e nada é impossível para Ti. Eu Te louvo porque Tu és amoroso e o Teu cuidado por mim é infinito. Toda a minha esperança, toda a minha confiança e todo o meu ser estão depositados em Ti. Que a minha vida seja um contínuo testemunho da Tua grandeza e da Tua fidelidade. A Ti, que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ti seja a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. E eu selo esta oração, este momento de reflexão e este clamor por uma fé inabalável, no nome que tem todo o poder nos céus e na terra, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E em concordância com a nuvem de testemunhas que nos cerca e com os anjos que Te adoram, o meu espírito declara com uma convicção que ecoa na eternidade: Amém. Que assim seja. Está firmado. A minha fé está em Ti, a minha vida está em Ti, a minha vitória está em Ti. Eu creio na Tua palavra, eu confio no Teu caráter e eu descanso na Tua presença. Amém. Guarda o meu coração, Senhor, para que a minha fé me proteja da ofensa. Em tempos difíceis é muito fácil me sentir ofendido. Contigo, se a Tua resposta não vem como eu espero, ou ofendido com as pessoas, se elas não me dão o apoio que eu gostaria. Mas eu peço por uma fé madura, uma fé que não se ofende, uma fé que entende que os Teus caminhos são soberanos e que a Tua sabedoria é maior que a minha, e uma fé que libera graça sobre as pessoas, reconhecendo que todos são falhos e que a minha expectativa deve estar em Ti e não nos homens. Que o meu coração seja tão cheio da Tua presença e do Teu amor que não haja espaço para a raiz de amargura que a ofensa produz. Que a minha fé seja um escudo que me proteja não apenas da dúvida, mas também do ressentimento,
mantendo meu coração em paz contigo e com meu próximo, e que esta fé, Senhor, se torne a substância da minha realidade. A tua palavra em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento, a substância, a matéria-prima das coisas que esperamos. Eu peço que tu faças as tuas promessas se tornarem mais reais, mais sólidas e mais substanciais para mim do que os meus problemas. Que a promessa da tua presença tenha mais peso em minha alma do que o sentimento de solidão. Que a promessa da tua provisão seja mais concreta para mim do que a visão de uma conta bancária vazia. Que a promessa da tua força seja mais tangível do que a sensação do meu cansaço físico. Peço por um milagre de percepção, onde a minha fé não seja apenas uma ideia abstrata, mas a própria lente através da qual eu vejo e interpreto o mundo, transformando a realidade invisível do teu reino na realidade mais poderosa da minha vida. Ajuda-me a me sentir parte da grande nuvem de testemunhas que a tua palavra descreve em Hebreus capítulo 12. Quando eu me sentir sozinho em minha luta, lembra-me de que não sou o primeiro nem o único a passar por uma fornalha. Lembra-me de Abraão, que creu na promessa mesmo sem ver. Lembra-me de José, que manteve a fé mesmo na prisão. Lembra-me de Davi, que enfrentou o gigante com uma funda e 5 pedras. Lembra-me de Daniel, que não deixou de orar mesmo sob a ameaça da cova dos leões. E lembra-me de tantos outros, homens e mulheres que pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas. Que o exemplo deles me inspire, que a história deles me encoraje. Que eu me sinta parte deste grande exército da fé, correndo a minha própria etapa da corrida com a mesma coragem e a mesma confiança que eles tiveram. E acima de toda essa nuvem de testemunhas, ajuda-me a fixar os meus olhos em Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Ele é o maior exemplo de todos. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à tua direita. Quando a minha cruz parecer pesada, que eu olhe para a dele. Quando eu me sentir envergonhado ou humilhado, que eu olhe para a humilhação que ele sofreu por mim. Quando eu pensar em desistir, que eu olhe para a sua perseverança até o fim. Ele entende a minha luta. Ele conhece o caminho. Ele é o pioneiro e o aperfeiçoador da minha jornada de fé. Que o meu olhar não se desvie para os lados, para as distrações ou para os problemas, mas que permaneça cravado nele. Pois ao olharmos para ele, somos transformados e recebemos a força para continuar. Que a minha fé hoje não seja uma fé morta, uma fé apenas de palavras, mas uma fé viva, que se manifesta em obras de obediência. A tua palavra em Tiago nos adverte que a fé sem obras é morta. Por isso, eu peço que tu me mostres hoje qual é a obra que a minha fé deve produzir. Talvez seja o ato de perdoar alguém, talvez seja o ato de dar um passo de coragem em uma nova direção. Talvez seja o ato de servir a alguém em necessidade, mesmo eu estando necessitado. Talvez seja o simples ato de me levantar da cama e cumprir as minhas responsabilidades com um espírito de confiança. Não quero uma fé que seja apenas uma convicção interna. Quero uma fé que se traduza em ações visíveis, que demonstrem a realidade da minha confiança em ti e que glorifiquem o teu nome. Eu me lembro, Senhor, das tuas palavras, de que se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu poderei mover montanhas. Pai, confesso que muitas vezes a minha fé parece ainda menor que isso, mas eu me apego a essa promessa. Eu te entrego agora a pequena fé que eu tenho, este pequeno grão de confiança, esta pequena centelha de esperança, e eu peço que tu, em teu poder, a pegues e a multipliques. Eu não preciso de uma fé gigante para começar. Eu só preciso colocar a minha pequena fé no Deus gigante. E eu creio que tu podes pegar a minha fé vacilante e usá-la para fazer coisas extraordinárias. Eu paro de me culpar por não ter uma fé perfeita e simplesmente te ofereço a fé que eu tenho, confiando que tu és poderoso para fazer com ela muito mais do que eu posso imaginar. E com base nesta fé, eu declaro a minha confiança na tua vitória final.
Independentemente do resultado desta minha batalha particular, a guerra já foi vencida. Eu declaro a minha fé na ressurreição final, no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Eu declaro a minha fé no triunfo absoluto de Cristo, sobre todo o pecado e sobre todo o poder das trevas. Esta dificuldade que eu enfrento hoje é temporária, mas a tua vitória é eterna. E porque eu estou em Cristo, a vitória dele também é a minha vitória. Essa esperança final coloca a minha luta presente em sua devida perspectiva. Ela pode ser dolorosa, mas ela não é o fim da história. O fim da história é glória, é redenção, é a vitória completa do Cordeiro de Deus. E eu vivo hoje à luz dessa certeza. Por tudo isso, eu te exalto e te adoro, ó Deus da minha fé. A ti, que és totalmente digno de confiança, eu ofereço o meu louvor. Eu te louvo porque tu és fiel e as tuas promessas nunca falham. Eu te louvo porque tu és todo-poderoso e nada é impossível para ti. Eu te louvo porque tu és amoroso e o teu cuidado por mim é infinito. Toda a minha esperança, toda a minha confiança e todo o meu ser estão depositados em ti. Que a minha vida seja um contínuo testemunho da tua grandeza e da tua fidelidade. A ti, que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A ti seja a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. E eu selo esta oração, este momento de reflexão e este clamor por uma fé inabalável, no nome que tem todo o poder nos céus e na terra, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E em concordância com a nuvem de testemunhas que nos cerca e com os anjos que te adoram, o meu espírito declara com uma convicção que ecoa na eternidade: Amém. Que assim seja. Está firmado. A minha fé está em ti. A minha vida está em ti. A minha vitória está em ti. Eu creio na tua palavra. Eu confio no teu caráter e eu descanso na tua presença. Amém. Guarda o meu coração, Senhor, para que a minha fé me proteja da ofensa. Em tempos difíceis é muito fácil me sentir ofendido. Contigo, se a tua resposta não vem como eu espero, ou ofendido com as pessoas, se elas não me dão o apoio que eu gostaria. Mas eu peço por uma fé madura, uma fé que não se ofende, uma fé que entende que os teus caminhos são soberanos e que a tua sabedoria é maior que a minha, e uma fé que libera graça sobre as pessoas, reconhecendo que todos são falhos e que a minha expectativa deve estar em ti e não nos homens. Que o meu coração seja tão cheio da tua presença e do teu amor que não haja espaço para a raiz de amargura que a ofensa produz. Que a minha fé seja um escudo que me proteja não apenas da dúvida, mas também do ressentimento, mantendo meu coração em paz contigo e com meu próximo. E que esta fé, Senhor, se torne a substância da minha realidade. A tua palavra em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento, a substância, a matéria-prima das coisas que esperamos. Eu peço que tu faças as tuas promessas se tornarem mais reais, mais sólidas e mais substanciais para mim do que os meus problemas. Que a promessa da tua presença tenha mais peso em minha alma do que o sentimento de solidão. Que a promessa da tua provisão seja mais concreta para mim do que a visão de uma conta bancária vazia. Que a promessa da tua força seja mais tangível do que a sensação do meu cansaço físico. Peço por um milagre de percepção, onde a minha fé não seja apenas uma ideia abstrata, mas a própria lente através da qual eu vejo e interpreto o mundo, transformando a realidade invisível do teu reino na realidade mais poderosa da minha vida. Ajuda-me a me sentir parte da grande nuvem de testemunhas que a tua palavra descreve em Hebreus capítulo 12. Quando eu me sentir sozinho em minha luta, lembra-me de que não sou o primeiro nem o único a passar por uma fornalha. Lembra-me de Abraão, que creu na promessa mesmo sem ver. Lembra-me de José, que manteve a fé mesmo na prisão. Lembra-me de Davi, que enfrentou o gigante com uma funda e 5 pedras. Lembra-me de Daniel, que não deixou de orar mesmo sob a ameaça da cova dos leões. E lembra-me de tantos outros, homens e mulheres que pela fé conquistaram reinos,
praticaram a justiça e alcançaram promessas. Que o exemplo deles me inspire, que a história deles me encoraje. Que eu me sinta parte deste grande exército da fé, correndo a minha própria etapa da corrida com a mesma coragem e a mesma confiança que eles tiveram. E acima de toda essa nuvem de testemunhas, ajuda-me a fixar os meus olhos em Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Ele é o maior exemplo de todos. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à tua direita. Quando a minha cruz parecer pesada, que eu olhe para a dele. Quando eu me sentir envergonhado ou humilhado, que eu olhe para a humilhação que ele sofreu por mim. Quando eu pensar em desistir, que eu olhe para a sua perseverança até o fim. Ele entende a minha luta. Ele conhece o caminho. Ele é o pioneiro e o aperfeiçoador da minha jornada de fé. Que o meu olhar não se desvie para os lados, para as distrações ou para os problemas, mas que permaneça cravado nele. Pois ao olharmos para ele, somos transformados e recebemos a força para continuar. Que a minha fé hoje não seja uma fé morta, uma fé apenas de palavras, mas uma fé viva, que se manifesta em obras de obediência. A tua palavra em Tiago nos adverte que a fé sem obras é morta. Por isso, eu peço que tu me mostres hoje qual é a obra que a minha fé deve produzir. Talvez seja o ato de perdoar alguém, talvez seja o ato de dar um passo de coragem em uma nova direção. Talvez seja o ato de servir a alguém em necessidade, mesmo eu estando necessitado. Talvez seja o simples ato de me levantar da cama e cumprir as minhas responsabilidades com um espírito de confiança. Não quero uma fé que seja apenas uma convicção interna. Quero uma fé que se traduza em ações visíveis, que demonstrem a realidade da minha confiança em Ti e que glorifiquem o Teu nome. Eu me lembro, Senhor, das Tuas palavras, de que se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu poderei mover montanhas. Pai, confesso que muitas vezes a minha fé parece ainda menor que isso, mas eu me apego a essa promessa. Eu te entrego agora a pequena fé que eu tenho, este pequeno grão de confiança, esta pequena centelha de esperança. E eu peço que Tu, em Teu poder, a pegues e a multipliques. Eu não preciso de uma fé gigante para começar. Eu só preciso colocar a minha pequena fé no Deus gigante. E eu creio que Tu podes pegar a minha fé vacilante e usá-la para fazer coisas extraordinárias. Eu paro de me culpar por não ter uma fé perfeita e simplesmente Te ofereço a fé que eu tenho, confiando que Tu és poderoso para fazer com ela muito mais do que eu posso imaginar. E com base nesta fé, eu declaro a minha confiança na Tua vitória final. Independentemente do resultado desta minha batalha particular, a guerra já foi vencida. Eu declaro a minha fé na ressurreição final, no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Eu declaro a minha fé no triunfo absoluto de Cristo, sobre todo o pecado e sobre todo o poder das trevas. Esta dificuldade que eu enfrento hoje é temporária, mas a Tua vitória é eterna. E porque eu estou em Cristo, a vitória dele também é a minha vitória. Essa esperança final coloca a minha luta presente em sua devida perspectiva. Ela pode ser dolorosa, mas ela não é o fim da história. O fim da história é glória, é redenção, é a vitória completa do Cordeiro de Deus. E eu vivo hoje à luz dessa certeza. Por tudo isso eu Te exalto e Te adoro, ó Deus da minha fé. A Ti, que és totalmente digno de confiança, eu ofereço o meu louvor. Eu Te louvo porque Tu és fiel e as Tuas promessas nunca falham. Eu Te louvo porque Tu és todo-poderoso e nada é impossível para Ti. Eu Te louvo porque Tu és amoroso e o Teu cuidado por mim é infinito. Toda a minha esperança, toda a minha confiança e todo o meu ser estão depositados em Ti. Que a minha vida seja um contínuo testemunho da Tua grandeza e da Tua fidelidade. A Ti, que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ti seja a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. E eu selo esta oração,
este momento de reflexão e este clamor por uma fé inabalável, no nome que tem todo o poder nos céus e na terra, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E em concordância com a nuvem de testemunhas que nos cerca e com os anjos que te adoram, o meu espírito declara com uma convicção que ecoa na eternidade. Amém. Que assim seja. Está firmado. A minha fé está em ti. A minha vida está em ti. A minha vitória está em ti. Eu creio na tua palavra. Eu confio no teu caráter. E eu descanso na tua presença. Amém. Pai, ao concluir esta longa conversa contigo, meu coração se enche de uma paz e de uma confiança renovadas. Eu comecei esta oração sentindo o peso da minha dificuldade, mas termino sentindo o peso da tua glória e da tua fidelidade. Agradeço por este tempo em tua presença, que é o verdadeiro antídoto para o medo e para a dúvida. Agradeço por me lembrares de que a fé não é a ausência de problemas, mas a presença de ti em meio a eles. Levo comigo para o resto do meu dia e da minha vida a lição dos teus servos na fornalha. A verdadeira vitória não está em escapar do fogo, mas em andar contigo no meio dele. Que essa verdade me sustente, me fortaleça e me transforme, para que a minha vida seja um monumento vivo ao poder de uma fé que, mesmo provada, permanece inabalável em ti. Meu querido irmão, minha querida irmã, se este momento de reflexão fortaleceu a sua fé e te lembrou que você não está sozinho em sua fornalha, pois o quarto homem está contigo, declare isso com ousadia. Escreva nos comentários: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Que essa seja a sua oração sincera, um reconhecimento da sua luta, mas também da sua decisão de confiar em Deus. Se você está passando por um tempo difícil e precisa que outros se unam a você em fé, compartilhe seu pedido. Vamos ser a comunidade que se fortalece e que carrega os fardos uns dos outros. Se esta mensagem foi um bálsamo para a sua alma, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esta oração com alguém que está prestes a desistir e precisa desesperadamente de uma injeção de fé. Que a fé seja o seu escudo, que a esperança seja a sua âncora e que o amor de Deus seja a sua fortaleza inabalável, hoje e sempre. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima oração.